Eu sou o Jefferson Luiz, você seja muito bem-vindo aqui ao canal Mais Verde. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ver aqui o caso da brasileira que morreu em um vulcão na Indonésia. Infelizmente, hoje foi de fato dado o óbito dela, não é? E a gente vai ver aqui um vídeo rápido aqui, contextualizando tudo o que aconteceu, como ocorreu, tudo isso aí, e o desrespeito que o governo da Indonésia teve com esse ser humano. As buscas por Juliana Marins, brasileira que morreu depois de cair numa trilha na Indonésia, duraram 4 dias. Tudo começou na sexta. Fica até o final, porque no final do vídeo eu vou estar dando aqui algumas sugestões de alimentos em que até o próprio governo indonês poderia ter enviado para ela, por drone, por helicóptero, enfim, de algum meio, poderia ter evitado aí, ou pelo menos prolongado a vida dela até se achar uma solução viável para que eles pudessem resgatar essa jovem, tá? Fica até o final para você entender isso. Feira, dia 20 de junho, quando ela entrou no Parque Nacional do Monte Rinjani. Juliana estava acompanhada de um guia e de outras 5 pessoas de diferentes nacionalidades. Did it for the view, so I'm dizzy. O sábado, dia 21, ela caiu enquanto fazia uma trilha que leva ao cume do Monte Rinjani por volta das 4 da manhã, pelo horário local. Um turista que estava com o grupo contou à família da Juliana que ela se sentiu cansada durante a caminhada. O guia, então, teria dito para ela descansar e reencontrar o grupo depois. Quando voltaram, perceberam que ela tinha caído do penhasco. Cara, assim, eu vi alguns vídeos aqui, na internet e percebi que, assim, é uma trilha muito estreitinha, né, cara? Então, assim, era um risco muito evidente aí de tropeçar, e como também é um monte muito alto, tinha muita neblina aí também. Então, assim, para isso acontecer não era tão difícil, né? E aí, infelizmente, houve essa negligência aí do atendimento do guia, né, que praticamente ele diz que não abandonou ela, mas a gente vê aí no contexto que foi abandonada ela, né, entendeu? Então é muito complicado, cara, isso aqui. E assim, é um país que já é uma região em que o país não tem uma estrutura, né, não tem uma estrutura para atender turistas, para atender e principalmente numa situação dessa de trilha. Então assim, não tem, é uma região que não tem estrutura, né. Os turistas e o guia então retornaram para a base. O alerta sobre o incidente só chegou às autoridades às 9h40 da manhã de sábado. Isso porque o ponto de apoio mais próximo ficava longe do local da queda. Aquelas imagens de drone que a gente mostrou aqui no G1 foram feitas por turistas espanhóis 3 horas depois do incidente. Depois de serem acionados, os socorristas começaram as ações para tentar resgatar Juliana. No dia seguinte, domingo, dia 22, um drone térmico foi usado para tentar fazer imagens da brasileira. Mas, por conta do mau tempo, 3 horas depois, e graças aos turistas, e não ao guia, né, e em seguida às autoridades. Veja mesmo, pra você entender, foi graças aos turistas espanhóis que passaram lá, porque como é uma região turística, então vira e mexe tá sempre gente de instante em instante subindo aí nessa trilha, para aproveitar a paisagem, tá, passar pelo vulcão, aproveitar também, essa região montanhosa aí, da Indonésia, né. o aparelho não conseguiu filmar. Na segunda, dia 23, o drone subiu de novo. Dessa vez, conseguiu fazer imagens da turista. Ela estava deitada e imóvel entre rochas, num ponto a mais de 400 metros abaixo de onde ela escorregou. Na terça, dia 24, o pai de Juliana embarcou para a Indonésia para acompanhar as buscas. A trilha foi fechada para evitar aglomeração e turistas curiosos. Os socorristas montaram um acampamento num penhasco perto de onde Juliana estava e começaram a descer o vulcão. Eles encontraram Juliana já sem vida. Então, quer dizer, foram 4 dias que essa jovem lutou pela própria vida, né, cara. Então, assim, e aqui vai algumas sugestões do que o governo indonês poderia ter feito, e uma coisa, poxa, poderia ter levado até com um drone isso. Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha com os teus amigos, tá? O primeiro alimento que o governo indonês poderia ter deixado para ela ali é a banana. A ciência mostra que nós podemos viver 15 dias só comendo banana. Então, numa situação dessa, em que ela estava numa região perigosa, estava totalmente indefesa ali,
Poxa, não enviaram água, não enviaram nada para ela, mas poderiam ter enviado banana para ela resistir um pouco mais e aí ter uma estratégia de alguma forma de, sei lá, um cordão humano, enfim, alguma coisa poderia ter sido feita, né. O segundo alimento, abacates, poderia ter feito um mix ali de abacates ali, entendeu, em pequenas porções, entendeu, que é rico em gordura saudável, fibra, potássio, né. Um outro alimento também, e que ele é muito próximo do quarto alimento que o governo indonésio poderia ter enviado para ela também, são amendoins. Amendoins é ótimo para dar energia, para dar um gás ali, né, é até usado como pré-treino, né, então assim, você que está numa situação de trilha, numa situação em que tá um corpo totalmente indefeso, aquele clima péssimo ali, né, naquela região montanhosa ali também, é muito frio, ela teve situações ali em que ela pegou noites ali com 1 grau 0, né, então assim, ela estava sem cobertor, estava sem proteção nenhuma, né, e poderia ter sido dado esse suporte para ela, né. E o outro alimento aqui também é o feijão, como eu falei, né, ele é um primo ali do amendoim. O feijão que ele é rico em proteína, fibras, ferro, né, ia dar uma saciedade muito boa nela, assim também como a banana, né, dá uma saciedade muito boa, né. E por último, não mais importante, o coco. O coco ele é um antibiótico natural, né, perfeito para uma situação dessa, uma situação adversa como essa, né, que você deve estar logicamente também a pessoa que faz trilha, que tem o hábito dessas explorações, assim como um todo, você deveria ter no mínimo aqui, essa regra aqui de alimentos, para você levar para uma viagem, porque imprevistos acontecem, não é. E o coco, a questão da hidratação, né, e aí, dependendo da situação aí, é melhor do que muita água que a gente ingere. Então o coco ele é perfeito para isso, ele é um antibiótico natural, ele é completo ali em cálcio e também em magnésio, ou seja, é uma farmácia ambulante. Então essa eram as recomendações que o governo indonês deveria ter enviado para essa jovem, né, que infelizmente teve uma morte trágica, né, e todo o Brasil está triste com isso, né, e esperamos respostas mais detalhadas e mais cobranças do governo indonês em relação a isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, e lembre-se, ser mais verde é uma decisão. Eu já tomei a minha, mas e você? Tchau, tchau pessoal, até a próxima.